Olá amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Amigo de Penas e hoje nós vamos falar sobre se existe calopsita gay. No mês do orgulho LGBTQIA+, eu trouxe então esse vídeo para responder uma pergunta que é recorrente aqui no canal. Existe calopsita homossexual? Definir a sexualidade é difícil até para os seres humanos, quem dirá para os animais que não se comunicam e não conseguem se expressar dizendo o que sentem e o que não sentem. Se a gente for definir a sexualidade pela quantidade de vezes que cada um se relaciona com cada sexo, por exemplo, um macho que se relacionou uma vez com outro macho e 10 vezes com uma fêmea, a gente pode considerar esse macho homossexual, a gente considera bissexual, a gente considera heterossexual. É difícil a gente definir isso. E se a gente fosse considerar pela quantidade de vezes que eles se relacionam com machos e fêmeas, teríamos que considerar os bisões todos homossexuais, os machos, porque eles acasalam com as fêmeas uma vez por ano e acasalam com outros machos o ano inteiro. De qualquer forma, quando a gente fala de animal, geralmente a gente não atribui uma sexualidade para ele. A gente não diz, esta calopsita é gay, não é gay, é homossexual, não é homossexual. A gente diz que o animal apresenta um comportamento homossexual. Apesar de alguns pesquisadores utilizarem este termo, comportamento homossexual, alguns ainda preferem utilizar a sexualidade mesmo. O animal ele é homossexual e a gente vai conversar agora sobre o porquê disso. Mas será que existem outros animais, igual o bisão, que se relacionam com outros do mesmo sexo, né? Ou se relacionam com os dois sexos? Como é que funciona isso? Em 1995, o zoólogo Conrad Lorenz fez uma pesquisa no qual ele identificou comportamentos homossexuais em mais de 1.500 espécies na natureza. E 10 anos depois, em 2005, o doutor da Universidade da Califórnia, Nathan Bailey, descobriu comportamentos homossexuais em todas as famílias de animais. Então tem mamíferos, tem peixes, tem répteis, tem aves, todos têm espécies com comportamentos homossexuais e alguns definidos até como animais homossexuais, como é o caso de duas aves. Uma é o pinguim, que foi observado, já que o pinguim, assim como a calopsita, né, eles formam um casal para a vida inteira, foi observado casais, né, de aves do mesmo sexo. Então, dois machos, duas fêmeas formando um casal para o resto da vida. Nesse caso, atribui-se a sexualidade ao animal. São animais homossexuais. Mas, quando o animal não forma um casal, geralmente se fala de comportamento homossexual. Então, como a maioria dos animais não formam um casal para o resto da vida, o termo mais utilizado é o comportamento homossexual. De qualquer forma, voltando aqui nas aves, então o Dr. Nathan Bailey observou que os cisnes, 20% dos casais de cisnes, olha isso, o número, 1/5 dos casais de cisnes são homossexuais, ou dois machos ou duas fêmeas. Eles formam um casal também, que ficam juntos para a vida inteira. E olha que interessante como que os machos fazem para se reproduzir. Eles, então, um casal de dois machos deixam uma fêmea entrar no casal, formando um trisal, né, um casal de 3, acasalam com essa fêmea, quando ela coloca os ovos, eles expulsam ela do casal e os dois machos criam os filhotes para o resto da vida, né? Para o resto da vida dos filhotes, até eles ficarem grandes e saírem voando. Então, esse comportamento homossexual, ele é observado em diversas espécies e, claro, a calopsita, por ser um animal muito sociável, que se relaciona, que forma um casal, não poderia ficar de fora e também é observado esse comportamento nas calopsitas. Aí, como a calopsita forma um casal para o resto da vida, a gente pode atribuir, de repente, o termo a sexualidade homossexual. A calopsita é homossexual. Ou, não, quem preferir, usar o termo comportamento homossexual. A questão é que para elas não faz a menor diferença, na verdade, nem para a gente também. Porque mesmo uma calopsita que seja o que apresente comportamentos homossexuais, a gente consegue reproduzir, né? Então, em casa, se você não quiser ter filhotes, se você tiver duas calopsitas homossexuais, 10. Se você quiser filhotes, mas tem calopsitas homossexuais, existe maneira de você induzir a reprodução, porque os animais são muito mais simples que os seres humanos, não são tão complexos. Então, o animal ele tá lá com um casalzinho dele que é do mesmo sexo que ele.
Deu na cabeça dele de reproduzir, ele vai lá, acasala com outro do outro sexo e reproduz e fim de papo, entendeu? Não tem que dar satisfação pra ninguém, não tem nada. Então o animal é muito mais simples. Então mesmo um casal de 2 machos de calopsitas ou de 2 fêmeas de calopsitas, você consegue introduzir um outro de um outro sexo e geralmente tem sucesso. Aqui na minha criação eu já tive um exemplo de uma ave que tinha um comportamento homossexual, que foi o Pikachu quando chegou. O Pikachu quando chegou, veio um outro macho pra gaiola dele e ele era apaixonado por aquele macho. Trocava carinho, se tirasse de perto ele gritava, então assim, parecia mesmo, eu só nunca vi acasalando, mas o Pikachu também é bem discreto, nunca vi nem acasalando com fêmea, só uma vez. Tirando isso, ele tinha todos os comportamentos de casal, tá? Então eu atribuí que ele estava tendo um comportamento homossexual. Felipe, mas você não apresentou uma fêmea para ele, então ele não tinha opção. Posteriormente, eu coloquei umas fêmeas com eles e ele não se interessou por fêmea nenhuma. Ele continuou interessado pelo macho. O macho se interessou por uma fêmea, mas o Pikachu continuou interessado por ele. Depois de muito tempo eu consegui separar esse casal de 2 machos, né, que nem era um casal, porque o Pikachu gostava dele, mas ele não estava nem aí pro Pikachu. E aí o Pikachu foi apresentado a algumas fêmeas, até que ele aceitou a aproximação das fêmeas, e aí hoje em dia ele só quer saber de fêmea, não quer mais saber de macho, tá? Então a gente não... Como é que eu vou atribuir uma sexualidade para essa ave, né? Estava tendo um comportamento homossexual, hoje em dia ele não apresenta mais esse comportamento. Se é, se não é, se vai um dia ser, não sei. O que eu sei é que ele reproduz e antes não reproduzia porque não tinha fêmea, mas depois que eu coloquei fêmea ele começou a reproduzir. Então pra mim não interessa o que ele gosta e o que ele não gosta, ele pode ficar no viveiro fazendo o que ele quiser da vida dele. Na época de reprodução, se ele reproduzir, me atende, tá? E no fundo é isso mesmo, gente. Pouco importa, tá? Não sei porque as pessoas ficam querendo saber se é, se não é, se não é. Pouco importa. Se a sua ave atende às necessidades, eu quero uma ave pet. Ótimo. Se ela é uma ave pet, pouco importa se ela sente uma atração por uma outra do mesmo sexo ou não. Eu quero filhotes. Se ela reproduz, como é o caso do Pikachu, pouco importa se tem comportamentos homossexuais ou não. Isso indifere tanto pra gente quanto pros animais. Principalmente pros animais, né? As pessoas é que têm essas bobeiras. E no caso de uma calopsita que é homossexual mesmo, né? Se é que tem, né? Porque, enfim, ainda não tem uma pesquisa muito profunda sobre isso, pelo menos eu não encontrei. Talvez você não consiga reproduzir essa ave, né? Aí é um problema. Mas tem muitas aves que a gente não consegue reproduzir. A ave que acasala errado, a ave que não forma casal, né? Então, é só mais um problema dentre todos os problemas que a gente tem com casais de calopsita, tá? Problema que eu acho que ainda é mais fácil de contornar do que os outros, porque uma ave que acasala errado realmente é triste. É muito mais difícil de ajeitar do que uma ave que gosta de uma outra do mesmo sexo. Geralmente isso você consegue contornar e muito em breve eu vou ensinar a vocês como é que desfaz um casal e faz um novo casal, que eu não recomendo, mas como tem gente fazendo, então eu prefiro ensinar da maneira que eu acho que é melhor, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Quem gostou, curte aqui, comenta eu gostei. E eu vou aproveitar esse vídeo então para chamar a atenção para uma coisa muito importante. Homofobia é crime. E qualquer comentário, brincadeira, qualquer coisa ofensiva, mesmo que na internet, pode resultar em cadeia. Por isso, não vamos comentar sobre o tema do vídeo aqui nesse vídeo, tá? Aqui nesse vídeo a gente vai comentar perguntas aleatórias sobre qualquer tema, sugestão de vídeos novos, e se quiser elogiar o vídeo, se quiser elogiar o canal, fique à vontade, adoro o elogio, tá? Não vou negar. E agradeço muito a participação de todo mundo, tá? Mas se quiser debater mais sobre o tema, vai lá no Instagram Amigo de Penas, me chama no privado e a gente debate no privado, tá bom? Vamos evitar discussões aqui, tá todo mundo passando por um momento muito difícil. Vamos evitar discussões, processos, cadeia, porque não é essa a intenção, bloqueio das pessoas no canal. Vamos evitar, tá bom? Então, fica combinado assim, nada de comentar no vídeo sobre esse assunto pra gente evitar a discussão. Se quiser conversar, conversa comigo lá no Instagram. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o Instagram Greenpeace Brasil, que foi onde eu peguei a inspiração para fazer esse vídeo, e também é onde tem as referências bibliográficas. 3 livros inteiros só sobre o assunto de comportamentos homossexuais em animais, tá bom? Espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Muito obrigado e até a próxima.